palestra dentro de um teatro. Vocês que me acompanharam há muito tempo, as experiências de lançamento eram quase que um massacre, né? A gente começava às 3 horas da tarde até 11 da noite. Então, curado do trauma, cá estou eu, com muita alegria no meu coração de poder encontrar o leitor, que na verdade são pessoas que nos acompanham há tanto tempo. A literatura é a parte da minha vida, de tudo aquilo que eu faço, é aquilo que mais me realiza. É absolutamente satisfatório escrever. Eu gosto de escrever. Eu sei que a minha vida não combina muito com o ofício literário. O ofício literário, ele pede mais recolhimento. Eu acabei ficando dentro de uma área de atuação que é muito próxima do entretenimento, né? Não que eu faça música para entreter, mas acabo entrando dentro desse rolo compressor que é o mundo do entretenimento nos dias de hoje, com eventos e muita viagem, muito deslocamento. Mas eu me sinto muito feliz de, aos poucos, percebendo o quanto a literatura é importante para mim. É uma experiência solitária, extremamente solitária, que é um fruto da observação. Não é possível a gente escrever um livro sem antes a gente ter convivido muito com aquelas ideias. O meu processo de escrita é muito difícil. Eu escrevo, reescrevo, escrevo, reescrevo. E se eu pegasse esse livro hoje novamente no computador, eu não deixaria publicar. Reescreveria novamente. Então é um processo que não tem fim, porque acabo fazendo da escrita um processo terapêutico. É muito interessante escrever e identificar que aquilo que nós estamos produzindo é um resultado daquilo que nós vivemos. Cada livro com sua particularidade. Às vezes a gente convive durante muito tempo com uma ideia, até a gente começar a formatá-la e trazer para dentro de um esquema, né? O livro acaba tendo um roteiro, um esqueminha. Então, a gente convive muito tempo com as ideias para depois ser capaz de falar sobre elas. Agora, este livro é mais do que conviver com uma ideia, é conviver com uma pessoa. A experiência de escrever um livro sobre a minha mãe foi, sem dúvida, o maior desafio que eu enfrentei na minha vida. Primeiro porque, do ponto de vista epistemológico, é muito difícil aquilo que você sente, você transformar o sentimento numa fala. Há uma perda enorme toda vez que eu tento falar sobre o que eu sinto. E toda vez que eu tento escrever sobre o que eu sinto, é uma perda ainda maior. Então, aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei com ela, para aquilo que eu consegui escrever, é uma estrada muito longa. Este livro nasceu mais ou menos em 2012, a ideia dele. Eu tinha muita vontade de conversar algumas coisas com a minha mãe, e muitas vezes eu não podia conversar por 2 motivos. O primeiro, o mais grave, o escrúpulo de não ser capaz de perguntar para uma mãe algumas questões que te incomodam e que te questionam, né? Por exemplo, como era a minha mãe na intimidade com meu pai? Não sei se você já teve essa interrogação, mas nós mineiros, meu Deus, isso era uma coisa muito ruim de perguntar. Claro que com o tempo a minha mãe, porque ela tinha um humor muito fácil, a gente perguntava. E a gente acabava arrancando dela algumas coisas muito interessantes sobre como ela foi mulher do meu pai. Porque é interessante, a forma como eu sou para cada pessoa é completamente diferente. A forma como minha mãe foi mãe dos meus outros irmãos, completamente diferente da forma como ela foi a minha mãe. A forma como minha mãe foi esposa do meu pai. A mulher que ela foi para o meu pai. Então eu tinha essas curiosidades. Eu acho que é curiosidade de escritor mesmo, né? Que olhava e ficava pensando, como será que os dois funcionam na intimidade, só quando estão eles? E o segundo obstáculo era justamente a incapacidade de fazê-la compreender algumas coisas. A minha mãe não foi uma mulher que estudou,
ela não tinha uma erudição, a minha mãe mal sabia escrever o nome, ela não frequentou as mesmas escolas que eu. Então, como é que eu ia falar das questões filosóficas que o livro trata com ela? Seria muito difícil eu descer alguns degraus da existência humana, algumas questões do mistério que me encantam, e conversar com ela. Não tinha como. É claro que a minha mãe tinha uma sensibilidade muito aguçada. Ela era uma mulher muito astuta, muito inteligente. O que inteligência não tem nada a ver com estudo, né? Nada. O estudo é aquilo que você fez da inteligência. Mas a inteligência, quando a pessoa não entendeu, ela continua ali. Ela tinha um processo intuitivo muito rápido. Ela era capaz de perceber com muita rapidez as pessoas, estar com as pessoas de forma muito qualificada. Então, quando eu comecei a escrever o livro, meu desejo era esse: estar com ela de um jeito que até então eu não tinha podido estar. O livro ficou parado há muitos anos. Eu confesso que gostava muito da ideia. E quando a minha mãe morreu, tinha muitos anos que eu não mexia mais no texto. Tinha um tempão. Porque eu sou assim, eu não tenho pressa de terminar nada. Não tenho pressa de lançar nada. Só um exemplozinho simples, né? Eu terminei de gravar um disco em janeiro deste ano. São 14 músicas. Um disco lindo. Uma homenagem ao Nordeste. Aí os produtores perguntam: quando vamos lançar? Quando vamos lançar? E não é uma pergunta que me incomoda, sabe? Eu não sei se eu tenho uma pretensão de que eu vou viver muito tempo, ou não sei, não tenho ansiedade de lançar, eu não tenho ansiedade de publicar. Mas aí depois que a mãe morreu, eu senti, claro, fiquei 2 anos praticamente sem ter condições de tocar no assunto. A morte da minha mãe é uma ferida muito viva em mim, pela forma como ela morreu, pela forma como nós precisamos lidar com o fim dela. Foi tudo diferente do que a gente combinava, porque a gente falava sobre a morte. Ela não tinha nenhum problema de falar da morte, mas nós perdemos as pessoas dentro de um contexto muito diferente do que é comum a gente perder. Quem perdeu as pessoas para a Covid não teve o direito ao rito da despedida. Isso foi muito cruel. Alguém aqui viveu isso também? Perdeu um cunhado? E você? Uma amiga. Quando a gente não vive o rito da despedida, é como se alguma coisa não tivesse ficado pronta dentro da gente. Então, a minha dificuldade de lidar com a morte tinha esses outros agravantes. E aí, quando eu peguei o livro, tem mais ou menos uns 6 meses, eu praticamente o reescrevi, respeitando muito da ideia inicial, daquilo que eu já tinha conversado com ela, do texto que já estava pronto. E foi muito interessante. Foi muito interessante porque conversar com uma pessoa que não está mais aqui requer uma destreza diferente, que não é literária, que não é antropológica, é uma destreza espiritual, que é uma coragem, exige uma coragem de você ficar diante de sentimentos que ainda estão muito vivos dentro de você e que podem dificultar muito a escrita. Eu tinha muito medo que ficasse um texto muito emocionado, eu fiquei com muito receio de que ficasse um texto carregado demais pela tristeza, e aí não. Fui purificando, não foi fácil, não foi fácil. Cada vez que revisava, cada vez... Aí, por fim, quando ficou pronto, e eu mandei para o meu editor, já estava com a proposta de fazer o meu primeiro livro pela editora Record, que é uma editora que eu admiro muito, onde estão
os grandes autores do Brasil hoje, autores que eu admiro muito. Imagina que eu sou colega de editora da Adélia Prado agora. Ninguém me aguenta, né? E aí, quando fui tomar um cafezinho com a Adélia no processo de negociação com a Record, eu fiquei muito feliz, assim, E aí, começou a história, manda o texto, volta o texto, pega o texto de volta. Aí, sabe quando você tem uma coisa que é sua e que você não quer dividir com ninguém? Eu comecei a viver esse processo na reta final. Eu sempre inventava uma desculpinha para pegar o livro de volta. Eu acho que eu fiz isso umas 2, 3 vezes. Pego o livro, devolve o livro, pego o livro, devolve o livro. Até que, por fim, quando eu fiz as últimas correções, o Cassiano mandou uma frase final assim que parecia meio ameaça, né? Isso é tudo? Eu só respondi para ele assim: vocês estão me ameaçando de alguma coisa? Porque, posso dizer uma coisa para vocês? A sensação que eu tinha é que eu ia sair pelado numa revista. Tamanho estado de nudez. Eu sempre fui muito pudico, né? Eu tenho um zelo enorme pela minha privacidade. Eu tinha uma sensação de que eu estava abrindo uma porta do meu quarto e eu estava nu dentro daquele quarto e todas as pessoas iam poder entrar e me ver naquele estado de nudez. Porque ao revelar a minha experiência com a minha mãe, eu revelo muito quem eu sou. É inevitável, né? Não tem como. Toda e qualquer experiência de contar uma história ao lado de uma pessoa, você fala muito mais de você do que da pessoa. Eu só sei que eu estou muito feliz porque é um livro corajoso. Obrigado. É um livro corajoso, é um livro que estraçalha a maternidade com todos os conflitos que são próprios dela. Nós temos uma mania de colocar a mãe no lugar sagrado e a gente não questiona muito. E neste livro eu não faço isso. Eu questiono justamente a natureza do amor materno, de como ele me liberta, mas também aprisiona. Eu descobri, por exemplo, que enquanto minha mãe vivesse, eu não podia morrer. Depois que eu sepultei a minha mãe, eu respirei aliviado e disse: já posso morrer. Por quê? É um cordão umbilical que não se rompe. É uma realidade que a gente é igual, eu não sei, eu não faço ideia do que seja. Mas toda vez que eu estou diante de um pai ou de uma mãe que tem um filho com necessidades especiais, seja um autismo muito, seu irmão, ou seja uma deficiência que exige muito cuidado de quem ama, eu me coloco no lugar daquele pai, daquela mãe e penso: meu Deus, eu acho que o principal sofrimento de quem tem um filho assim é justamente perder o direito à finitude. Deve ser uma angústia constante. Quem vai cuidar quando eu não estiver aqui? Quem vai assumir o papel de amar quando eu não mais puder corresponder a esse papel? Eu acho que nós, com os nossos pais, com as nossas mães, a gente acaba vivendo muito isso também. No meu caso, até tem uma frase no livro que algumas pessoas torcem o nariz quando escutam, né? Depois que morre a minha mãe, morre também a minha obrigação de ser feliz. Não é que eu estou abrindo mão da minha felicidade, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu faço questão de honrar a oportunidade de ser quem eu sou, de exercer o papel que eu exerço e de encontrar satisfação em tudo aquilo que eu faço. É que, na verdade,
quando você tem a sua mãe, você não tem como pensar no seu fracasso sem envolvê-la. O meu fracasso envolve a minha mãe. Se ela estivesse viva e eu fracassasse em alguma coisa, eu tenho certeza que ela estaria comigo no redemoinho do meu fracasso. Então é apenas uma forma de dizer que quando nós perdemos o cordão umbilical, a gente nasce de verdade. A gente nasce definitivamente. É um nascer definitivo. Que enquanto a gente tem, enquanto você está vinculado e vinculada a esta mulher, existe sempre a sombra da preocupação. Então é isso. Vocês têm aí nas mãos um livro que é o resultado de uma experiência vivida, que eu tenho uma alegria enorme. Estava dizendo agora há pouco, a minha mãe, sem dúvida, foi uma das pessoas mais fascinantes que eu encontrei na minha vida. Se eu não fosse filho da dona Ana, eu seria amigo dela. E se ela fosse mãe de algum amigo meu, eu certamente olharia para ela e diria: meu Deus, que vontade de ser filho dela. Dona Ana foi uma mulher que eu admirei muito, que me deu o que eu tenho de melhor, que me fez também naufragar em muitos momentos, porque quando vocês estiverem em contato com o livro, vocês vão entender um pouquinho como foi minha infância, minha experiência com ela. Ninguém estuda para ser mãe, ninguém estuda para ser pai, a gente exerce o papel na raça. E é claro que todos nós, de alguma forma, fomos expostos a sentimentos para os quais nós não estávamos preparados, fomos colocados diante de situações para as quais não tínhamos maturidade para vivê-las, e tudo isso está aqui em mim. Eu fui exposto à vida, ao fogo, muito cedo. E não fico reclamando não, sabe? Não é um livro de acusação, não. Eu acho que é apenas um livro de confissões. Como foi, como aconteceu, como pôde ser. O título, eu tenho certeza que ela não gostaria desse título, porque ela não concorda com ele. Ela jamais concordaria com o título do livro. Se eu falasse para ela somente por educação, ela ia falar: que bonito, Fabinho. Mas eu tenho certeza que ela não concordaria. Embora a vida tenha sido muito, muito cruel com ela, ela nunca interpretou a vida assim. Então eu acho que o título do livro é uma espécie de fazer birra aos 50 anos, quando você sacode sua mãe falando: a vida é cruel sim, mesmo que ela discorde. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, eu nunca vi a minha mãe não estar inteira no que vivia. Então eu tenho certeza que ela reprovaria o título, ela não gostaria que este livro chamasse assim, mas eu me dei o direito de dizer como realmente eu entendi quando terminei a leitura da nossa história. Eu tenho certeza que ela, na sua capacidade de me observar, entenderia o que eu disse por a vida é cruel. Em nenhum momento, quando eu falo da crueldade da vida, eu estou abrindo mão da beleza da vida. Vocês me conhecem, vocês sabem como eu gosto de viver. E ao reconhecer a crueldade da vida, eu não estou, de forma alguma, abrindo mão daquilo que dela também é fascinante. É assim mesmo, e está tudo certo. O desafio é a gente viver no meio de tudo isso, viver as experiências que estão aqui diante de nós, e a gente dizer como ela dizia sempre: está tudo certo. Às vezes a gente percebe que a pessoa vai morrer.
E eu percebi que a minha mãe estava pronta para a morte. Acho que foi, inclusive está aí no livro. Foi o momento mais desesperador para mim. Foi uma das últimas visitas que eu fiz, uma das últimas oportunidades que eu tive de estar lá em Uberlândia. Porque a última oportunidade que nós tivemos juntos foi quando ela veio para o aniversário dela, passar na minha casa uma semana. Foi em 2021, ou melhor, 2020, finalzinho do ano de 2020. Ela passou uma semana na minha casa e ali eu constatei, meu Deus, que desespero. Eu não sei, o meu maior medo sempre foi que minha mãe morresse, a vida inteira. E é um dia que a gente nunca está preparado para ele, né? Pode estar velha, pode estar cansada, a gente não quer uma coisa. E uma das coisas que eu percebi que era a proximidade da morte foi justamente a evolução espiritual que ela foi vivendo. De ficar em paz com tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Ela não se inquietava com nada. Enquanto todos nós estávamos ansiosos com aquela confusão da pandemia, ela naquele bom humor, sentadinha na poltrona dela, todo mundo às vezes, né? Mãe, pelo amor de Deus, não pode beijar o Doa, que era o bisneto dela, que frequentava muito a casa, né? Não, de jeito nenhum, não vou nem chegar perto dele. Daqui a pouco, olhava, ele estava deitado no colo dela. E ela fazia de sonsa, sabe? Ela adorava se fazer de sonsa. Acabei esquecendo. Então ela não tinha reservas, ela era uma mulher que se entregava. Isso é típico de quem está pronto para morrer. Eu gostaria de ter estado pronto para morrer aos 20 anos. Não, mas não que eu queira morrer. Entenda-me. De você perceber que você se desligou de tudo já. É impossível isso acontecer aos 20 anos. Nós temos muitas amarras que nos impedem de morrer bem. Eu falo do desprendimento existencial, sabe? Sou seu amigo, mas se deixar de ser, está tudo certo. Sou seu pai, mas se deixar de ser, está tudo certo. É assim. A minha mãe foi perdendo ao longo da vida e você não via aquela mulher parar para lamentar o que havia perdido. Chorava, lamentava, sofria, mas ela foi ficando muito livre em relação a tudo aquilo que a vida dava e retirava. Se dava uma alegria, ela comemorava. Como foi o último pedido dela para mim. O aniversário antes desse que foi na minha casa, que foi super monótono, lá em casa tudo é monótono. Por isso que ela não gostava de morar comigo. Tem lavandas. Mas lá em casa tem uma tranquilidade que minha mãe não aguentava. Ela ficava uma semana, ela começava a reclamar hoje de mim. Ai, aqui não tem o pão lá de Uberlândia, né? Não, não tem. Até que eu falava para ela. Pois é, estou sentindo falta do pãozinho de Uberlândia. Então ela começava a dar indícios de que estava cansada da monotonia. Porque ela não era assim. Ela estava de casa cheia, pagode, cerveja. Ela era completamente diferente de mim. Então, no penúltimo aniversário dela, que foi em Uberlândia, eu achei muito bonitinho. A minha mãe, embora eu tivesse assim, condições financeiras de dar o que ela quisesse, ela nunca me pediu nada. Nada. Absolutamente nada. Ela nunca abriu a boca para falar: ô Fabinho, você podia comprar isso para mim? Não. Ela tinha o salário dela, que ela fazia questão de administrar de forma caridosa. Era R$50 para o filho, era R$50 para o neto. Eu que arcava com a caridade dela, mas de qualquer forma, ela acreditava que ela era que estava fazendo, que ela que estava decidindo. E eu dizia para ela: dona Ana, a senhora só tem um salário mínimo, a senhora faz com ele o que a senhora quiser, que o restante eu vou cuidar. Tudo bem. Então ela nunca me pediu, e naquele ano ela pediu. Eu falei assim: a senhora vai querer fazer uma festinha de aniversário? Ela disse: eu quero, posso? Pode organizar, vamos organizar um espaço aí, que a senhora possa reunir os netos, bisnetos, amigos. Ela disse: mas tem uma coisa que eu queria te pedir que eu não sei se você pode. Por quê? Eu queria uma banda de pagode. Ela era.
Aí no penúltimo aniversário dela teve uma banda de pagode, e são os melhores vídeos que eu tenho dela, que me ensinam tanto. Ela já tinha decidido que deixaria o cabelo branco. Gente, ela não fazia nada, ela ficava à toa o dia inteiro, e eu fazia questão disso, que ela não tivesse nenhuma obrigação. A senhora vai viver para fazer somente o que a senhora quer. Aí um dia ela falou assim: eu estou cansada de cuidar do meu cabelo. Eu falei: por quê? Isso me dá muito trabalho. A senhora não faz nada. Eu falei: pois é, eu acho que nem pintar o cabelo eu estou querendo mais. Então ela já estava com o cabelinho todo branco. É a melhor imagem que eu tenho da minha mãe. É a que mais vai ficar no meu coração. Claro, infelizmente minha vida não me permitiu estar lá pessoalmente. Eu organizei tudo, mas não pude estar lá. Eu estava numa sequência de eventos. Aí eu tenho os vídeos dela de andador, ela não parava em pé sozinha, né? E dançando como se fosse o último dia da vida. Assim foi a dona Ana. E ela tinha uma frase ótima, que ela dizia assim: olha só, gente, quando eu estiver morta e vocês olharem para mim no caixão, não podemos fazer isso, não tivemos essa oportunidade. Ela dizia: vocês vão olhar e falar assim, se a dona Ana pudesse falar uma última frase, qual seria? Ela repetia sempre do mesmo jeito: eu estou aqui, mas se eu pudesse eu viveria um pouquinho mais. Então esta foi minha mãe, uma mulher com quem eu tive a oportunidade de dividir o que eu sei, o que eu sou, uma mulher que me enriqueceu. Eu não tenho como agradecê-la. Eu espero, antes da morte da minha mãe, eu nunca tive necessidade de imaginar o céu. Nunca. Eu nunca tive necessidade de pensar como vai ser a eternidade. Acho desnecessário. Já dei aula de escatologia na faculdade, e toda vez que a gente precisava falar do céu, do inferno, do purgatório, a gente acaba usando da linguagem térrea. E toda vez que eu uso categoria de tempo e de espaço, eu naturalmente estou já errando. Se é eterno, não tem tempo nem espaço, não tem. Então, sobre a eternidade, cabe muito mais uma esperança do que uma convicção, não é verdade? É muito mais honesto nós alimentarmos uma esperança do que uma convicção. E foi justamente assim. Com a partida dela, eu comecei a ter necessidade de imaginar o céu. Vou achar aqui, vamos ver se eu consigo localizar no momento que eu falo isso. É mais sério do que eu nunca fiz questão de imaginar o céu. O meu cartesianismo me proibia. Vivia movido pela consciência de que todo discurso sobre a eternidade é impróprio, pois qualquer formulação que faço sobre ela, qualquer tentativa de conceituá-la, exigiria que eu recrutasse as categorias de tempo e espaço para fazê-las. Mas depois que a senhora morreu, depois que precisei enfrentar o desconsolo de saber-me neste mundo sem a sua presença, passei a ser visitado pela necessidade de conceder forma às minhas esperanças. Depois de sua morte, passei a necessitar de eternidade. Configurou-se em mim o desejo de crer num céu que corresponda às medidas das minhas saudades. Um céu pequeno, feito cidade do interior, tendo no centro a matriz, a praça, o coreto, os casarões fazendo o contorno da estrutura central. A senhora moraria num deles. Avarandado, paredes altas, telhado com eiras e beiras, quintal bonito,
amplo, repleto de tudo que me faz lembrar a infância, jabuticaba, goiaba e uma mangueira frondosa que nos permitisse um balanço improvisado, pronto para conduzir a nossa alegria. Uma cidade que não dificultasse o encontro. Tudo logo ali. Atravessaria a praça e já estaria em sua casa. A senhora rejuvenescida, sem os limites físicos que o tempo lhe impôs, 40 e poucos anos, idade perfeita para uma mãe. Foi quando eu nasci. Ela tinha 42. A desenvoltura dos gestos, a precisão da fala, a aura de autoridade que só o tempo confere. E eu voltaria a ser seu filho. Submisso, sempre à busca de sua opinião, de seu olhar, de sua casa, configuração de tudo que considero belo, justo e verdadeiro. Eu sempre soube ser filho, não carecia aprender. Nasci filiado, atado pelo vínculo que se desfez no dia 27 de março de 2021, às 9 horas da manhã. Mas o que do vínculo se encerra, Ana Maria? A morte é capaz de romper a consciência de que sou filho de alguém? Pode o encerramento da temporalidade corpórea também encerrar o simbólico de ser desdobramento de biológico seu? A senhora me pariu na carne, mas com o tempo me pariu também no espírito. Portanto, é mais do que morrer uma pessoa. Quando morre a minha mãe, desfaz-se uma continuidade que confirma a minha identidade. Eu sou sendo seu filho. O Fabinho da Dona Ana, como sempre nos chamava. Ou a Dona Ana, mãe do Padre Fábio. Nossos nomes e a urdidura da posse. Eu sou seu. A senhora é minha. Como sempre quero o amor. Um aprisionamento que buscamos voluntariamente ou não. A escolha no amor? Ou todo amor é naturalmente uma cadeia que não permite fuga? Sobre a liberdade do agir humano é tão complexo pensar, Ana Maria. Talvez Kant tenha tido razão. Só somos livres quando fazemos o que não queremos. O dever se impõe ao desejo, castra as revoluções da vontade. Amo, mesmo quando não quero amar, porque amar é a prisão mais atraente que podemos experimentar. Vai lá para o finalzinho. Quando é que morremos definitivamente na memória do mundo, Ana Maria? O que estará fazendo aquele que por último for invadido por uma recordação nossa? Qual será o último coração que nos dedicará 1 centímetro de amor? Estará subindo uma sequência de degraus? Estará tomando um café? Em que momento se apagará na história da humanidade o registro de que passamos por aqui? Será noite? Será dia? Em que mês? Em que ano? Será primavera? Será verão? Outono? Inverno? Que fato sucederá o rompimento da lembrança que nos porá novamente nas páginas da vida? Será uma lembrança triste? Será uma lembrança feliz? Em que lugar do mundo ela acontecerá? Será quando todas as coisas se expressam? Ou será quando todas as coisas se calam? Não sei. Sobre nascer e morrer, todas as convicções nos escapam. O amor, o antes de chegar, o depois de partir, são mistérios que merecem a nossa reverência, não as nossas interrogações. Experimentamos a definitiva finitude como quem está sendo alfabetizado. Assimila-se a ausência com o mesmo vagar com que se constrói o conhecimento que nos permite ler as palavras.
Quando deixamos de nos pertencer, porque a lâmina da morte cortou a pele emocional que nos unia, somos naturalmente conduzidos à escola do luto. E não é nada linear. Ninguém pode nos garantir estabilidade no caminho. Quando menos esperamos, a serenidade já alcançada pode ser aniquilada pelo desespero da saudade. É assim, oscilando, que vivemos o processo normativo que nos educa para a ausência. Agarro-me ao simbólico que agora nos une. O resíduo da vida vivida passa a morar nas coisas. A reminiscência eleva a matéria à condição de sacramental. O tempo e sua dimensão sacerdotal faz com que as coisas sejam mais que coisas. Passo diante de sua fotografia e peço a sua bênção. A minha mente se encarrega de produzir o som da resposta. Guardo a sua voz como se guardasse um diamante, porque ela me conduz ao profundo de mim, acordando uma verdade que sempre dependerá do chamado feito por ela. Foi um prazer ser seu filho, Ana Maria. Foi uma honra descobrir na carne, na sua carne, no seu espírito, as configurações de tudo que reconheço eterno. Obrigado por ter sido o amor mais complexo e inesgotável que eu conheci. Foi prazeroso vê-la viver, sorrir, cantar, dançar, contar histórias, desenhar nas pessoas que passaram por sua vida a memória de sua delicadeza. Descanse, minha mãe. Desfrute da eternidade que a senhora tanto lutou para merecer. Resolva-se com Santo Antônio, diga que não tem o nome dele, mas um honro de outras formas. Encontre os santos de sua devoção. Dance com eles a valsa da salvação. Descanse das lágrimas, da crueldade da vida. Espere por mim. Eu quero merecer morar no cômodo de sua casa, no quartinho no fundo, a uma distância que me permita chegar sempre que a senhora chamar por mim. Pronto. É assim que eu enxergo a eternidade agora. Morar no quartinho de fundo de quem a gente ama. Muito obrigado, viu, minha gente? É uma honra estar aqui, dividir essas memórias com vocês. Muito obrigado mesmo por vocês terem escolhido levar essa obra para casa. Eu espero que ela faça bem ao coração de vocês. Que ela faça vocês pensarem nos amores que vocês amam. A gente sabe que a gente teve umas regrinhas de senha e de... Não vale nada, viu? Se você tiver 1000 livros para autografar, 1000 livros eu autografo. A única coisa que eu peço é que seja esse da editora, para a gente não ser traidores com eles, né? Pessoal, boa noite.